Bom, então vamos aqui para a nossa lição de número 8. Nós vamos tratar aqui de a igreja na Judéia e Samaria. Por que esse tema ele é interessante? Jesus ele disse que a sua igreja, sim, deveria começar por Jerusalém. No entanto, não era para ficar só em Jerusalém. A igreja deveria começar em Jerusalém, também deveria chegar na Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. No entanto, o que a gente percebe? Uma igreja meio que localizada somente em Jerusalém. Estavam ali no avivamento, vivendo em comunhão, e de certa forma estavam ali negligenciando essa ordem do ID, né, que era para ir por todo o mundo. Então Deus usa um plano aí maravilhoso para que a igreja cumprisse aí o seu ID. E a igreja ela passa por uma grande perseguição. E essa perseguição, apesar de ser uma perseguição ao povo de Deus, nós podemos dizer que é uma perseguição que foi permissão de Deus. Porque através da perseguição foi que houve a dispersão da igreja. Começaram a perseguir os irmãos, eles começaram a se dispersar para outras regiões e assim cumprindo o ID de Jesus. Logo no início dessa perseguição, lá no capítulo 6, a gente vê que matam Estevão. Depois que matam Estevão, a perseguição ela toma outros rumos, porque até aí nós vimos no capítulo 2, 3, 4 e 5 que quando eles proibiram os apóstolos, mas eles pelo menos levavam até o sinédrio, faziam questionamentos, permitiam a defesa deles, enfim, tinha um interrogatório e eles permitiam que eles pelo menos se defendessem, né? Só que nessa situação agora, a perseguição ela tomou níveis desproporcionais. Ela se tornou assim sem critérios assim para prender eles. Simplesmente se falasse em nome de Jesus, não tinha mais nem oportunidade de defesa, nada. Se identificasse que era cristão, pronto, já prendia e já levava para a prisão, já colocava em cárcere. E de modo que a perseguição se tornou aí muito acirrada, ok? E assim, teve uma mudança aí que a gente percebe. Até então, a perseguição era liderada pelos saduceus. Só que agora, o que nós vemos? Um homem chamado Saulo, ele pede permissão para perseguir o pessoal do caminho. Só que agora Saulo, ele depois vai dizer que ele é fariseu. Então houve uma mudança na liderança aí da perseguição. Antes eram os saduceus e agora é um fariseu, Saulo. É os fariseus que estão comandando aí a perseguição. E aí a gente tem os resultados da perseguição, que foi a dispersão da igreja, gente para tudo quanto é lado. Aí nós temos o exemplo de Filipe, porque esse Filipe aqui, irmãos, não é o Filipe o apóstolo, viu? Esse Filipe aqui é o Filipe diácono, é um dos 7. Lembram que foi escolhido 7 homens? Eles foram escolhidos para ser diáconos, para prestar assistência às viúvas e prestar assistência ao povo de modo geral que estavam sendo ali, que estavam crendo e estavam fazendo parte da igreja. Só que a Bíblia ela diz, se você ler em Atos no capítulo 21, no versículo 8, você vai ver que esse Filipe ele se tornou um evangelista. Ele não se deteve só naquela missão ali de ajudar, naquela questão social, de dar apoio. Não, ele se tornou um evangelista mesmo de fogo, de pregar a palavra. Então ele começa a pregar em Samaria. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa como a igreja ela saiu de Jerusalém para vocês terem uma noção, tá? Essa é a primeira vez que eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. No decorrer da disciplina eu vou mostrar outros mapas. Olha aqui. Bem aqui assim, nesse ponto, é Jerusalém, ou seja, a igreja estava somente aqui em Jerusalém. Quando ocorre a dispersão, imagina-se o quê? Que vem crente para cá, ó, essa região aqui é a região de Samaria. Essa região aqui de baixo é a Judéia, ok? Aqui está Belém, aqui nessa região é chamada de Samaria e aqui é Judéia. Então o que foi que aconteceu com a dispersão?
Veio gente para cá e veio gente para cá, certo? E Filipe, para onde foi que ele veio? Para cá, ó. Filipe veio para cá pregar em Samaria. Só que Filipe ele não ficou só em Samaria, irmãos. Se nós formos ler o restante do capítulo 8 aí, de Atos, a gente vai ver que ele é orientado por Deus para que ele saia de Samaria e ele vá para o sul. Ou seja, ele vai passar para onde? Para a Judéia. E assim a igreja ela atinge Samaria e ela atinge a Judéia. Por quê? E olha só uma coisa interessante. Quando ele recebe a missão de sair lá de Samaria e vir para o sul, para a região que lá diz assim, da região do sul que vai para Gaza, ou seja, Gaza é bem aqui, ó. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, isso aqui é Gaza, aqui é o caminho de Gaza, digamos assim, ó. O caminho de Gaza, o sul da Samaria é aqui na Judéia com o caminho para Gaza. E lá diz que esse caminho era deserto. Não necessariamente que aqui era deserto, do deserto mesmo, sem árvores, sem essas coisas. A gente entende aí que era deserto de pessoas. Aí não tinha pessoas. E aí você dá para questionar comigo como é que Deus manda Filipe sair daqui de Samaria, onde está cheio de pessoas que precisam ouvir, que estão ouvindo já, e manda ele vir para cá, para uma região desértica, que não tem ninguém. Pois é, só que aqui ia passar alguém que estava em Jerusalém, que era o etíope. Ele estava em Jerusalém e ele estava indo para Gaza. Quando ele vai para cá, Filipe é ordenado a sair de Samaria e vir para cá. E é aqui onde ele encontra Filipe. E aí você conhece a história que ele vai pregar pro etíope e ele vai se converter e vai ser mais um aí na lista dos atingidos aí pela mensagem fora de Jerusalém. Então, para concluir essa lição, a gente percebe uma igreja que está saindo de Jerusalém e está começando a atingir as áreas que Jesus disse que era para atingir: Samaria e a Judéia.